o que está disponível para você agora. A gente vai acessar o que está disponível para você nesse momento, no seu agora, e que vai reverberar nos teus próximos 7 dias. Então, é a tua leitura da semana, o teu momento para se preparar para a semana. É uma leitura atemporal, não importa quando, dia, que horas você chega aqui. Se essa leitura te encontra, ela é para você agora, para o teu momento agora, reverberando nos teus próximos 7 dias. Então, é sobre os seus próximos dias. E hoje, né, nessa leitura que chega para você agora, eu vou fazer igual à leitura anterior, à última que eu fiz, que foi dessa maneira também, e já vou te explicar como vai ser. Percebe que tem várias opções aqui, né? Então temos 5 opções. Como eu fiz da outra vez e é como vai acontecer aqui de novo. Esse oráculo aqui, ele vai trazer uma questão que está no seu campo, que você já está vivendo ou que você vai começar a viver, que vai chegar para você no seu momento agora, nos próximos 7 dias. E o tarô vai aprofundar essa questão, vai trazer todas as nuances, todo o contexto dessa questão. Então, você pode escolher uma opção, você pode escolher 2, 3, 4 ou 5. Sente qual opção te chama mais atenção, vai ter a minutagem para você ir direto para a tua opção e recebe a tua questão, analisa essa questão, vê como ela chega para você, se prepara para quando ela chegar na tua vida você já entende, já tem a consciência do contexto de como viver ela. Esse oráculo aqui, gente, ele é novo, tá? E eu já usei ele várias vezes pra mim. Ele é maravilhoso. Vem comigo. Eu vou acessar o livrinho, tá? Porque nada melhor do que conhecer ele com vocês, todo ele com vocês também, tá? Vai ser muita contribuição, vai por mim. Eu já dei uma olhada em todas as cartas, mas enfim, como ele é novo, eu ainda tô me conectando com todas as mensagens e a gente vai conhecer juntos. Se você já faz parte desse canal, se você já é inscrito, dá uma olhadinha, confere se você ativou o sininho, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, vem fazer parte de tudo isso. Toda semana tem leitura. Temos leituras específicas para o mês também. Tem uma playlist que se chama Refletindo e Expandindo, que tem questões bem profundas para você se trabalhar aí no teu momento. É um conteúdo bem interessante. Então, bora lá, vou te mostrar as opções. Eu fui caçar as opções, né? Eu pergunto, eu sempre faço assim: quem quer vir? Eu faço isso com os decks de oráculos, eu faço isso com as opções. E dessa vez eu senti que as opções seriam um pouco diferenciadas, porque sempre eu trago as pedrinhas, né? Que são mais comuns por aqui. As chaves também. Só que aí hoje, essas opções aqui que eu vou mostrar para vocês, elas ficam distribuídas no meu altar, na minha estante, junto com os meus livros, enfim. E aí, então, elas quiseram participar. Então, vamos lá. A primeira opção é um terço de hematita. Essa é a primeira opção. Peraí que eu já vou mostrar direito, gente. Deixa eu arrumar aqui. Um terço de hematita. São bolinhas de hematita. Essa é a primeira opção. A segunda opção é uma garrafinha que é tipo um talismã de prosperidade. A terceira opção é um sapo esculpido em uma pedra. Não sei se é um quartzo verde, talvez um quartzo verde, se você souber aí qual pedra é essa. Essa é a terceira opção. A quarta opção é uma bruxinha, um presente de uma querida, é um artesanato muito interessante.
Então, essa é a quarta opção, a bruxinha. E a quinta opção, meu pêndulo. Essa é a quinta opção. Sente aí e escolhe. Eu vou deixar as opções aqui no cantinho, ó. Então, a quinta opção, a quarta opção, deixar a bruxinha viradinha pra cá. A terceira opção, a segunda opção para a gente poder começar com a primeira opção. Deixa eu arrumar aqui. 5h48. Para você que vai receber a mensagem da primeira opção, para você que escolheu o terço de hematita, vou colocar ele aqui, ó. Vamos lá entender qual a questão que vem para você. Qual a questão que chega na vida das pessoas que escolhem essa primeira opção, o terço de hematita, que elas podem acessar aqui agora para entender, para compreender, para se conectar, para recuperar a verdade, a essência, para lidar com esta questão. Qual questão? Destino. Interessante. Vamos ver o que o livrinho traz pra gente poder aprofundar com o tarô. Destino. A fiandeira do fado. Destino. Algumas coisas fogem ao nosso controle, mas em vez de nos rebelarmos contra elas, devemos aprender a aceitá-la como destinadas à nossa aprendizagem e crescimento. O caminho está traçado, mas não é igual para todos. Interessante, já veio várias coisas aqui, mas deixa eu abrir o tarô primeiro para a gente aprofundar isso e entender melhor como isso chega para vocês que escolheram essa opção. Tarô, mostra pra gente o contexto dessa questão que a gente precisa entender para trabalhar isso. Cinco de espadas. Oito de espadas. O louco. Cavaleiro de paus. A estrela. E o pendurado. Então, vamos lá entender. Bom, sabe o que é interessante? Quando eu tava lendo aqui, né, sobre destino, me veio um questionamento na minha mente que foi algo assim. Mas e a sincronicidade, né? Porque aqui o livrinho fala que é algo que foi destinado à nossa aprendizagem e crescimento. E me trouxe uma questão de ter praticamente uma impotência, vamos dizer assim, em relação ao que chega, né? E aí eu fiquei pensando, mas e a sincronicidade? Olha que interessante. No Cavaleiro de Paus desse deck, aqui, ó, é uma libélula, certo? E há alguns dias atrás eu tenho associado muito a libélula a uma palavra que é serendipity. Inclusive, existe um oráculo que essa palavra serendipity vem com uma ilustração da libélula. E aí, ao buscar o exato significado da palavra serendipity, eu tive
um insight, né, uma reflexão sobre isso, que foi meio que, perdão, um entendimento assim, serendipity é uma sincronicidade boa, que traz presente, que é o universo contribuindo a favor, trazendo presentes, merecimento, trazendo caminhos, abrindo portas, janelas e essas coisas, certo? E essa representação da libélula, né, que não é por acaso que vem aqui, ela está no negativo, junto com o louco, que de alguma forma traz uma sensação de impotência, porém é só uma sensação e é mentirosa. Porque o louco no negativo, com o Cavaleiro de Paus, me fala muito de um medo, vamos dizer assim, de uma paralisação, seja lá qual o motivo que está paralisando você, aí pode ser, né? Medo, receio, talvez você acredite ou acreditou que você não estava pronto ou pronta, né, para novos caminhos, para uma nova personalidade sua, mais expansiva, mais autêntica, poder ter essa permissão de vir à tona. Mas aí a gente está falando de destino, que foi essa carta aqui do oráculo trouxe, né? E eu, como eu disse, eu questionei, mas gente, destino aqui tá trazendo muito essa coisa de, mas chega para mim e eu não tenho, chegou para mim porque foi mandado para eu aprender e eu não tenho responsabilidade sobre isso. E sim, né? Aqui essa sensação de impotência, de não poder dominar, não poder interferir ou não poder ser responsável, talvez seja e venha nessa semana, nesse momento da sua vida, justamente por conta dessa falta de movimentação em relação a essa personalidade mais autêntica que precisa vir à tona. E todas essas sensações de que a vida manda, o destino manda, mas eu tô num lugar que eu não deveria estar, e tá acontecendo coisas que não deveria estar acontecendo, e eu não consigo ter esse controle, né? Essa sensação, tá tudo tendo ação no mental, né? E o mental aqui, como positivo, com duas cartas muito potentes, me trazendo muito uma energia de vigor, de energia para ir à luta, né? Como se tivesse sendo um chamado para você. Agora, isso que tá chegando para você, que está sendo chamado de destino para teu aprendizado, com essa sensação de impotência, que é responsabilidade sua sim, que você tanto se prepara, mas nunca se sente preparado, preparada, que você desanima, duvida da sua própria autenticidade, que pode ser colocada no mundo, né? E prefere não ser autêntico, prefere deixar para outro dia, prefere não viver o presente e se isolar, prefere não se arriscar, sabe? Tudo isso pode e deve ser trabalhado a um nível mental essa semana. É um começo que vai meio que reconectar você com essa jornada, para que você possa fazer o trabalho interno necessário para se conectar com essa jornada, no sentido dessa renovação que precisa acontecer, tá? Talvez essa semana você não consiga presenciar esse destino, que é essa renovação já na prática, mas é uma semana importante para você reavaliar passado, presente e futuro e entender que passado, presente e futuro não combina mais com essa nova personalidade que precisa renascer, com essa renovação.
analisando, refletindo, juntando as pecinhas que realmente te devolve o ânimo de vida, que faz com que você olhe ao seu redor e mesmo que essa seja uma semana mais sobre reflexão mesmo, faça com que você entenda que hoje eu não tenho ainda na prática todas as respostas para me libertar de todas as minhas amarras. Hoje, na prática, eu não tenho. Hoje, na prática, eu não me vejo me libertando de todas as minhas amarras. Mas para que isso aconteça, nessa semana, hoje, é preciso primeiro entender o que você não quer. É mais fácil começar por aqui. O que você não quer? O que você não é? O que você não permite? O que você quer mudar? O que você não gosta mais que seja como é? Sabe? Meio que definindo isso. E em alguns momentos eu sinto aqui que em alguns momentos pode vir uma raiva. E essa raiva, ela deve e precisa ser usada de uma forma positiva, trazendo impulso de vida. E esse impulso de vida é que vai fazer você iniciar movimentos que você não está iniciando, ou não estava iniciando, ou tem a tendência de não iniciar por conta de não entender que essa impotência é algo que é uma sensação, não é verdade, porque existe uma renovação de personalidade para despertar mais vida. Então, esse vigor que eu falei para vocês de ir à luta, de ter a energia, de ter energia, não se sentir esgotado. Se você se sentir esgotado, trabalha esse mental. Talvez você não está conseguindo encaixar as pecinhas, que esse esgotamento é só um motivo que a tua sombra, essa estagnação, na verdade, está trazendo, é um motivo que essa estagnação está trazendo para justificar essa estagnação. Mas se você mudar a energia de que não é exaustão, porque é uma mão dupla, é uma via de mão dupla. A energia não só sai, isso não é natural. Natural é ela sair e voltar, ela sair e voltar, como um ciclo. Então, quando você tiver essa sensação essa semana de que é exaustão, calma, respira, tira um tempo para você respirar, para você descansar, mas não acolha a exaustão como uma verdade. É só um motivo para justificar a sua estagnação. E que se isso for encarado, vai te dar uma energia, e aqui pode ser pela raiva, pode ser por tipo assim, ó, não aguento mais, não vai mais ser assim, alguma coisa precisa acontecer, eu preciso fazer algo aqui e eu não aceito menos do que fazer algo aqui para modificar essa resposta, essa conversa, essa situação, tá? Como essa carta de destino é bem profunda, eu acredito que esse deck vai trazer mesmo questões bem profundas, é uma semana bem profunda para vocês que escolheram essa opção. E provavelmente para todas as outras também. Qualquer coisa, assiste de novo, volta durante os próximos dias para ir refletindo sobre o que vai acontecendo. O vídeo vai estar aqui para você revisitar várias vezes. E vamos lá para a próxima. Vou deixar essa que já foi acessada aqui ao lado. 19,9, vamos para a segunda opção. Para você que escolheu a garrafinha de ouro, é um talismã de riqueza. Tá escrito assim, ó: o ouro será eternamente o mais nobre dos metais preciosos. E aqui me vem muito a alquimia, transformando o cobre, se eu não me engano é cobre, em ouro. Esse processo do alquimista, né? Então, deixa eu pôr mais pra cá essa opção, pra gente poder... Enfim, vamos ver o que o oráculo vai trazer?
qual é a questão que chega para as pessoas que escolhem a segunda opção, que elas precisam receber? O que elas precisam entender essa semana? Guardião. Vamos ver. A protetora do portão. Interessante, gente. Interessante. Guardiã. Hecate lembra-nos de que devemos proteger-nos e cuidar das nossas defesas. Esteja de guarda, mas não fechado. A paranoia disfarçada de autopreservação serve apenas para nos isolar das pessoas e das expectativas. Gente, sensacional isso aqui. Isso aqui é ouro. E só isso aqui, se você refletir nos teus próximos dias só sobre isso, já vai ser muita contribuição na sua vida. Eu falei interessante, quando eu estava embaralhando esse oráculo para tirar a carta, eu senti uma energia de adentrar, mas um adentrar abrupto, chegando sem pedir licença. Eu senti essa energia. E aí, a gente está falando aqui de uma proteção, a protetora do portal. E uma proteção que traz a guardiã, mas que traz essa energia de não estar fechado, bloqueado. Não é uma proteção que fecha, é uma proteção que guarda. Percebe a diferença da energia? E esteja de guarda, mas não fechado. Essa frase é a frase que você deveria, porque aqui é só uma sugestão, escrever no papel e olhar durante os próximos dias. Olha só, a paranoia disfarçada da autopreservação serve apenas para nos isolar das pessoas e das experiências. A paranoia disfarçada da autopreservação serve apenas para nos isolar das pessoas e das experiências. A paranoia disfarçada da autopreservação serve apenas para nos isolar das pessoas e das experiências. Eu sempre falo que às vezes a gente arruma motivo para justificar os nossos medos. Vamos entender melhor o que o tarot traz para a gente poder aprofundar nessa questão e entender sobre isso, mais sobre isso. Tarô, explica pra gente o que tá acontecendo. Olha só, gente, a necessidade de soltar. Soltar aqui, a torre tá no positivo. E ela é um movimento que a gente não tem muita escapatória, tá? Então, muitas vezes é um soltar com dor, que existe dor. Porém, a dor aqui, ela não é sutil, porque tem algumas coisas que acontecem na nossa vida. Olha o 8 de paus. Olha, gente, por um segundo eu achei que fosse o 8 de paus, olhando aqui pela câmera, mas é o 5. 5 de paus. Tá, vamos voltar à torre. Quando a gente solta, porque a gente decide soltar, é um pouco menos dolorido, vamos dizer assim, do que quando a gente é obrigado a soltar. E é essa energia da torre, quando ela aparece nas nossas vidas. Só que ela tá aqui no positivo. Então é uma dor que pode trazer alguns conflitos internos, mas que nesse momento é necessário. Vamos entender melhor, antes de aprofundar, né? Vamos tirar todas as cartas que vão, inclusive, confirmar mais sobre o que tá vindo já como mensagem. Vamos lá.
E olha que interessante, gente. Olha que interessante as cartas, como elas se apresentam. A gente está falando de guardar, de se preservar, mas a gente está falando da dificuldade de entender na prática quando a gente precisa se preservar ou quando a gente usa justificativas. Quando a gente usa justificativas para, como eu disse, né, para motivos para justificar o medo de lidar, de enfrentar. Nesse caso aqui, a gente está falando de um emocional que está preso no passado e que não consegue, no agora, fluir. E a primeira coisa que acontece quando a gente fica preso no passado, seja lá o acontecimento que te prende lá, a situação que te leva para lá, o medo, o receio, a perda, a dor, a insegurança, o trauma de infância, o trauma de infância, o feminino ferido, o masculino ferido, isso inclusive, gente, para quem estiver assistindo esse vídeo, eu estou nesse exato momento montando uma tiragem que eu vou lançar no meu catálogo, que é uma tiragem que trabalha a cura dos padrões repetitivos, tá? De traumas, sejam eles da infância ou das outras vidas, da ancestralidade, tá bom? Fica de olho no meu Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Tá tudo lá na bio, tem todos os meus canais, porque eu vou lançar essa tiragem. Eu tô esperando chegar um deck que fala só sobre isso também. Eu tenho outros de Akasha, de uma sabedoria akáshica, enfim, tá? Só para trabalhar isso. Porque, gente, o que mais impede a nossa forma de se doar para o mundo, de amar o mundo, de amar a vida, de gostar de sermos quem somos, de gostar do outro, de gostar de fazer o que a gente faz, o amor que faz com que a gente se relacione com a vida, com as pessoas, com as situações, com os relacionamentos, com tudo. Muitas vezes tem raiz nos traumas. Lá de trás, e pode ser de ontem, assim. Gente, as vivências... Eu sinto muito que o 6 de copas tá falando isso pra vocês hoje, tá? Ainda mais essas duas cartas juntas, elas estão falando assim pra você hoje. Tem algumas vivências que a gente, por não conseguir acessar essa pessoa, de ouvir nossa intuição, porque já tem outros traumas, porque já tem um conteúdo que não foi trabalhado, já tem uma sombra e assim por diante, a gente permite vivenciar umas coisas que colocam a gente mais para baixo ainda, que matam a gente mais um pouquinho, mata a nossa capacidade de autoamor, de autoestima, de empatia, de generosidade, de conexão com a espiritualidade, de cura. E aí, seja lá pelo motivo que for, a gente vai aceitando permanecer nessas relações, nessas vivências, né? Permanecer nesses lugares que fazem com que a gente viva isso. E isso fica tão marcado em nós que prejudica a nossa capacidade no futuro e no agora de fluência da nossa energia, da nossa potencialidade, das nossas questões, da nossa cura, do nosso movimento. E essa carta vem falando que ela tá aqui como caminho. E olha que interessante, né? Hecate dizendo, olha, não se apega em se fechar
na paranoia que você é mais seguro se fechar, é mais seguro não ir, é mais seguro não fazer, é mais seguro deixar quieto essa fluência, com uma carta que fala: apego é diferente de se sentir estável pelo que se tem agora. É muito interessante isso, desse jeito que tá aqui. Com uma carta trazendo que é a torre, né? Trazendo um movimento caótico até, que é a única coisa essa semana que vai fazer com que você se apegue ao que você tem agora, porque pode ser que você não tá conseguindo aceitar, essa é a palavra, o que você tem agora. O 5 de paus como quase falando assim, olha, tenta navegar, mesmo que seja desafiador, tenta navegar nesse movimento caótico, não negligencia esse movimento caótico. Ah, criatura divina, você que tá vendo essa mensagem. O que te espera aqui, se você se permitir viver, né, esse movimento dessa tiragem, você vai presenciar possibilidades e aqui pessoas chegando, coisas materiais mesmo, materializadas, né? Mudando aí materiais para materializadas acontecendo, chamando, recuperando, vamos dizer assim, a tua capacidade de fazer por si, de escolher por si, tá? Então, resumindo, o que acontece na tua semana é alguns desprendimentos de nós kármicos, de outras vivências e de outros relacionamentos, através de um movimento caótico, para você começar a agradecer e se apegar no que realmente é verdade e real do que você tem agora, para que você possa começar a atuar de novo a partir da tua escolha de si mesma. Ninguém mais vai escolher por você, entende? Não dá mais. Não deixe, né? Não deixe. Vamos seguir, gente. Achei que 5 coisas iam ser pouco, mas já tá gigante. 32, 33. Criatura divina, você que escolhe o sapo e chega aqui. 33. Vamos lá entender qual é a questão para você que escolheu o sapo? Vamos ver qual a questão o oráculo traz. Respira fundo comigo se fizer sentido. Qual é a questão? O que as pessoas que chegam aqui pela opção do sapo precisam entender agora e nos próximos 7 dias? Diversidade. Interessante. Vamos ver o que o livrinho traz. Essa carta aqui, se eu não me engano, ela caiu para mim. Uma das primeiras vezes que eu tirei. E a deusa multiforme, diversidade. Quer ela se apresente como uma jovem virgem ou como uma velha bruxa, Hecate é sempre a deusa. Reserve algum tempo para explorar e compreender os seus mistérios e formas. Encontre o equilíbrio, é isso que ficou na minha mente, reverberando. Encontre o equilíbrio entre história e gnose pessoal. Sabe que às vezes a gente entra em alguns conflitos internos
por conta de algumas verdades, meias verdades, porque até pelo Caibalion, né? Uma das 7 leis herméticas, e eu acho que vocês já ouviram muito, né? Muitas pessoas falando isso. Mas a verdade não existe uma verdade verdadeira. Tudo é verdade e tudo é mentira ao mesmo tempo. Tudo é uma meia-verdade. Por quê? Porque nós temos a nossa verdade interna, sabe? Vamos entender melhor com o tarô? Às vezes, gente, o que acontece aqui? Às vezes, a gente precisa aprender a lidar com algumas escolhas que a gente tem que fazer, que trazem mudanças, perdão, e que muitas vezes fazem com que a gente não consiga trabalhar interferências, trabalhar nos ajustes, vamos dizer assim. Aí, pegando essa palavra que eu disse, ajuste, eu vou usar ela para te explicar. Esse jogo fala que alguns ajustes são fora do nosso controle para que nós não possamos ajustar por nossas próprias mãos, para que a gente não piore a situação. Percebe? Isso às vezes faz com que a gente não considere que é algo que precisa sim ser acolhido e que precisa sim da nossa vulnerabilidade. E que precisa sim ser presenciada, porque esse jogo está dizendo que você vai presenciar essa semana um ajuste que vai vir de fora, que vai vir de uma força maior, onde você talvez não vai se permitir ou vai ter uma resistência de não estar vulnerável a compreendê-lo, a aceitá-lo, a vivê-lo, porque vai fugir da sua capacidade de si mesmo ajustar com as suas próprias mãos. E engraçado que essa energia está reverberando em praticamente todas as questões até agora, nós estamos na 3ª, com nuances diferentes. Então eu acredito que talvez esse oráculo está trazendo muito isso, e essa semana, para o coletivo que chega aqui, pode estar falando muito sobre essa necessidade de mais internalizar no processo externo que vem acontecendo e se apresentando para vocês, do que mesmo fazer maiores interferências, sabe? E é muito sobre isso essa tiragem. E aqui é para você trabalhar a nível sentimental e emocional, as suas águas internas. Porque tem uma tendência aqui de você se perder na superficialidade das coisas, sabe? O oráculo está trazendo a diversidade, que tanto a deusa quanto nós temos várias nuances. Tem uma teoria de uma mestra que eu sigo no YouTube, que ela fala assim, você já reparou que às vezes você vai olhar no espelho e você percebe que você está diferente? Nós temos vários nós, então eu, Nath, tem várias Naths de eu mesma, sabe? Tem várias eu mesmas, tem várias Naths em várias dimensões.
sabe? E aí a gente vai acessando essas nates, dessas dimensões. Cada dia a gente tá de um jeito. Você não precisa acreditar nisso, né? E é algo só para ajudar na explicação de que a gente tem nuances, a gente tem camadas. E para você, essa é uma semana, talvez, de aceitar alguns ajustes dessas camadas. Viver alguns ajustes dessas camadas. Deixa eu ler de novo aqui. Reserve algum tempo para explorar e compreender os seus mistérios e formas. Era isso que eu queria trazer. Para que você não se perca na superficialidade das coisas, reserve algum tempo para entender as suas nuances. E aqui é muito assim, ó, como você funciona? Como você é? O que você gosta? O que seria bom para você? Sabe assim? Se dedique a isso. Se dedique a se aprofundar. Essa é uma semana, gente, que as pessoas que escolheram o sapo, se vocês se perderem, eu sinto, ó, resumindo aqui, tá? E agora é um pouco mais direto, uma leitura bem mais direta. Que a gente trabalhou muita profundidade, agora é um pouco mais direta. Essa é uma semana para vocês. Se vocês ficarem na superficialidade das coisas, vocês podem se perder nessa superficialidade das coisas. Porque realmente vai ter alguns ajustes acontecendo. Que não é para você tentar colocar a sua mão neste momento. É para você deixarem as coisas acontecerem por si só. E o que deve ser feito aqui é se permitir estar vulnerável para aprofundar. Essa semana para vocês que escolheram o sapo tem a ver com profundidade. Se aprofundem em vocês mesmos, nas questões de vocês, no ciclo, no momento do ciclo de vocês, na história, na jornada de vocês, no trabalho de vocês. Coloca mais profundidade na onde tem superficialidade. Essa é a dica principal. Seguindo, gente, 42 e 20, para você que escolheu a bruxinha, vamos entender qual questão se apresenta, o que tem para você essa semana pelas cartas. Para você que chega aqui pela bruxinha, qual é a questão que precisa ser abordada aqui, entendida e compreendida? Dionísios, gente, interessante. Muito interessante. A bruxinha trazendo um quê do feminino e sai a carta do Dionísio que traz essa palavra êxtase. A gente já vai conversar sobre isso. Deixa eu tirar todas as outras cartas. Deixa eu tirar as nuances e o contexto do tarô para a gente poder aprofundar e já conversar de uma vez só sobre isso. Mas é interessante. Vou colocar essa bruxinha aqui, gente, porque eu não sei se o YouTube vai achar ruim aí dessa nudez. Vai que, né? A pessoa já tá tentando começar aqui no YouTube, já tá difícil começando. Difícil não, vamos trocar a palavra, desafiador. Aí, tá vendo, ó? Ele quer aparecer, entendeu? A gente vai falar sobre isso já, mas aqui, ó, enfim... Para de segurar aí essa vontade desse êxtase que teu corpo tá pedindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, surreal. Ai, ai. Vamos lá, o que mais, tarô? Deixa eu te falar uma coisa. Muito poderosa, tá? Seja lá quem você for, homem, mulher, enfim. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Você que escolheu a bruxinha aqui, ó.
antes de eu ver aqui o que o Dionísio traz. Sabe o que tem aqui pra mim? Tem aqui meio que uma confirmação pra você de que as coisas precisam, querem e vão mudar. Porém, tem uma dor, um medo, um apego, você tá considerando muito. O que não tá saindo como você gostaria que fosse, como se isso não pudesse mais acontecer. Como se você não encontrasse mais isso. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ser bem sincera aqui, bem direta, porque essa tiragem é sobre isso. E aí eu vou te dizer uma coisa. Se você não tem problemas sobre isso que eu vou abordar agora, essa tiragem não é para você. Escolha uma outra opção, tá? As outras opções estão bem profundas, mas essa tiragem ela tá específica e ela é para as pessoas que estão se trabalhando em questão de se reencontrar sexualmente falando, de se trabalhar pelo êxtase, trabalhar o libido, tá? Dessa força de conexão entre duas pessoas, dessa contemplação dessa conexão entre duas pessoas, aonde as coisas fluem, acontecem, dando e possibilitando momentos de intensos prazeres, tá? Se você não se encontra mais sentindo esses prazeres, se permitindo sentir, se você tem a sensação de que você não se conhece mais, não conhece mais teu corpo, não sabe direito como sentir prazer, se você tem essa limitação de alguma forma de tudo que eu já falei agora, essa leitura é para você. Se alguma coisa dentro de você fala para você ficar aqui, porque tem algo que vai contribuir, que vai te trazer mais prazer, também é para você. Se você fala, não, nada a ver, eu já sou já tenho maravilhas, então escolhe outra opção. Tá? Porque aqui é uma revelação sobre isso, sobre a necessidade de ouvir o corpo novamente, de sentir o corpo, de explorar esse corpo, de como ele sente, de ter a capacidade de abrir isso na relação, se você tem um porto seguro, né? Se você tem uma pessoa que te ouve, claro, e se você perceber que é uma pessoa que não te ouve, se você perceber que é um parceiro que não está aberto aos teus sentires, às tuas questões, principalmente relacionada a prazer, repense esta relação. Vai por mim. Eu tô te falando com propriedade. Sério, vai por mim. De repente, é o seu parceiro que tem essa dificuldade de sentir o próprio corpo. Quer aqui um exemplo? É quando acontece aqui performance. No ato, né, de amor, de entrega, existe uma performance. Ao invés de uma entrega, onde são dois corpos que se encontram, e ao invés de performar para buscar prazer, eles se encontram onde ninguém quer dar prazer para ninguém e apenas existe um encontro para que esse êxtase aconteça. Esse é o assunto dessa tiragem. Vamos ver o que a carta, o livrinho traz da carta? Êxtase. A natureza jovial de Dionísio encoraja-o a pensar fora dos esquemas convencionais e a quebrar os laços tradicionais. O seu caminho não deve ser uma cópia do que os outros fazem. Eu acabei de falar sobre a performance. Seja único, alcance seu verdadeiro eu. É claro que essa carta não está sendo só direcionada para relações sexuais, e essa leitura também não precisa ser só direcionada a isso. Porém, esse momento é um momento de ponto de criação, tá? Eu faço um trabalho de estudo muito grande em cima disso. Eu sou dança-terapeuta, formada pelo Centro Internacional de Dança-Terapia Maria Fuchs por Pio Campo, e desde quando eu estudo esse método, que eu comecei lá em 2014, se eu não me engano,
Acho que é isso. Eu tenho essa teoria e observo essa teoria e estudo essa teoria de que duas pessoas, quando elas se encontram amorosamente, elas trabalham um ponto, elas cocriam, elas juntas coexistem numa energia muito poderosa, que é um ponto de criação. E outras teorias também falam isso, né? O chakra básico, trazendo a sexualidade como a necessidade de trazer esse processo criativo e a importância disso. Eu tenho um oráculo que é o oráculo do Osho, que tem uma carta de sexo que fala sobre o yin e o yang, que é essa capacidade desse encontro, né? Desse encontro mais profundo, dessa presença, dessa entrega. E isso sendo um ponto de criação, quando você tá na vida, levando essa vivência que você já experienciou, você manifesta e usa essa energia criativa, expansiva no trabalho e em outros lugares da vida. Então, quer um exemplo que a gente conversava muito sobre isso antigamente, quando a gente fazia esses estudos, que é quando um relacionamento não tá bom, mais nada fica bom, desanda. Sabe quando a gente tem. Sabe aquele ditado que fala que a pessoa é mal amada? E aí a pessoa é amargurada, trata os outros de qualquer jeito, é aquela pessoa ranzinza, é aquela pessoa que vai para a vida, que é uma pessoa chata, sabe assim? E aí a gente fala, aquela pessoa lá é mal amada. Percebe a conexão aqui? E aí esse jogo tá muito me levando para esse lado, né, dessa necessidade de ouvir o corpo nesses lugares, para depois você ir para a vida estimulado, estimulada, né, com essa criação a mil para poder botar na vida com uma maturidade de ter a maturidade emocional de esclarecer dentro de você que todas as suas frustrações anteriores nos relacionamentos podem ser deixadas de lado, porque aqui é essa questão. Tem uma questão aqui que é, você talvez não esteja acreditando que é possível vivenciar algo assim novamente ou pela primeira vez. O que não exista isso em outras pessoas. Ou que não exista isso no mundo, na vida, depende, não sei se você já viveu isso alguma vez e não consegue viver mais, ou se você nunca viveu isso, se você só encontrou isso em uma pessoa, tem uma frustração aqui que precisa ser amadurecida no emocional. É o teu emocional que tá remoendo isso e que tá pedindo essa semana, essa reflexão, esse amadurecimento para aqui, tem coisas para você chegar e vivenciar, ó. Tá no teu campo. Pensa sobre isso. Espero que tenha realmente feito sentido. Meu Deus, não. Minha deusa. Deus, aqui a deusa, nos possibilite essas vivências com êxtases puro e a mil. Vamos lá, seguir. 53 e 23. Para você que escolhe o pêndulo, 53 e 23. Qual é a questão que chega na vida dessas pessoas por este oráculo e pelo tarô? Dessas pessoas que chegam aqui pela escolha do pêndulo e precisam ouvir, entender, acolher, perceber, refletir. Uou! Muitas coisas. Vou pegar essas que viraram, ó, e vou pedir para que qual realmente é a carta que precisa vir, qual é a questão realmente que precisa vir. Iluminação. Vamos ver o que o livrinho fala sobre esta carta. Lua cheia, iluminação. A beleza da lua cheia dá-lhe energia e motivação. As suas capacidades psíquicas podem ser mais fortes durante este período. Hecate brilha nos seus empreendimentos.
concedendo-lhe sabedoria e revelações. Interessante, que me chamou muita atenção aqui, é a capacidade psíquica estar mais forte durante a lua cheia. Então, já fica aqui o convite. Às vezes a gente não presta muita atenção, né, na lua. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade. Agora, que eu estou me aprofundando muito mais na questão bruxesca, né, em me tornar uma bruxa. Na verdade, eu já sou faz tempo, mas agora eu tô, né, me dedicando a... Essa questão da lua, ela tem sido uma questão que fica mais presente. Então, fica aqui algo que você pode até falar assim, mas eu não ligo muito para essas coisas. Mas, se você tá caindo nessa tiragem, espera a lua cheia, veja aí quando vai ter lua cheia. E experimente fazer essa experiência de ficar atento em relação às suas questões psíquicas. O que está mais aflorado? Quais são as percepções que você tem? Se fizer sentido, claro. Mas, de qualquer forma, quando eu vi que era uma lua cheia, me veio essa moça também com os braços abertos. Eu sempre brinco com as minhas alunas, eu falo assim, hoje é lua cheia, é dia de uivar. E aí me traz muito essa questão dessa expressão, né? O quanto você se expressa. E se expressar tem muito a ver com algo que vem de dentro, que muitas vezes você nem consegue nomear. Você só precisa expressar, botar para fora, ser, tá? Essa é uma semana para você fazer algumas mudanças de conceitos sobre o seu trabalho, mudanças de conceitos sobre a jornada que você vem caminhando, mudanças de conceitos sobre as metas e os objetivos que você um dia, lá atrás, traçou, né, considerou, e que dessa vez, se você experimentar se expressar nessa análise dessas metas que você lá atrás colocou, se você fosse se expressar com o que você tem dentro hoje, você vai perceber que algumas mudanças de alguns conceitos precisam ser repensadas e estabelecidas na prática do dia a dia. Isso é o que o tarô vem pedindo para você, tá? E esse é o caminho. Tem essas mudanças querem trazer um alinhamento de sorte e azar, vamos colocar assim, só para poder te explicar, ainda mais com essa roda da fortuna aqui como caminho. Como se a sorte estivesse rondando você, mas ela só pudesse entrar depois que você realmente fizer essas ressignificações das tuas metas e dos teus objetivos. Coisas mudaram dentro de você e precisam ser expressadas através dessa atividade, desse exercício de ressignificar as suas metas, mudar conceitos que estavam pré-estabelecidos, de coisas que você quer realizar e pretende realizar, tá? Vai modificar a tua realidade mesmo, tá? Vai trazer oportunidades. Então, pessoas procurando, possibilidades surgindo, reencontros acontecendo, né? Coisas na realidade mudando, chegando. Só que o que acontece aqui, criatura divina? Tem uma dificuldade nessa aceitação. Tem uma dificuldade no entendimento. Aqui, provavelmente, a maioria das pessoas vão ter uma reação tipo assim, mas então o que eu tenho que fazer? Mas você falou e não falou nada. Mas e aí? O que eu tenho que fazer agora? Tá, mas o que realmente eu tenho que fazer? O que é? Sabe assim?
como se quase fosse uma autonegação. E aqui uma autonegação no sentido da dificuldade de decisão por si próprio através da própria sabedoria. De olhar para dentro, né, realmente, e falar, não, ó, realmente, isso eu preciso fazer por mim, isso eu confesso que isso é verdade, eu admito que tem algumas coisas que eu tô escondendo aqui debaixo do tapete, sabe assim? Tem essa dificuldade de encontrar as respostas dentro e acabar externalizando como se fosse obrigação do outro, das cartas, da taróloga, do outro, te trazer, né, essa resposta, tá? É muito um movimento teu na vida essa semana, mas que se esse movimento acontecer, traz externamente muitas portinhas, muitos retornos, muitas ligações, muitos contratos, muitas coisas, eu sinto isso, tá? Que talvez até algumas possibilidades que você tinha achado que não poderia mais retornar, acontecer, movimentar, vão acontecer e movimentar, se primeiro tiver esse movimento interno seu, tá? Existem metas e objetivos seus e conceitos seus que precisam ser reavaliados na sua vida, principalmente na sua profissão. Profissão não é trabalho, porém é no seu trabalho também, porque no trabalho a gente atua na profissão, a profissão é onde a gente se encontra, encontra Deus, encontra a si mesmo, perde o tempo, ama fazer, é onde a gente se encontra, né? E trabalho é o dia a dia onde a gente faz o dinheiro. Tá? Pensa sobre isso. Espero que tenha feito sentido. Gratidão.